Fala aí, crente! Olha, mais um episódio e hoje o negócio tá chique aqui, viu? Por dois motivos. Primeiro, o convidado. E segundo, que nós temos pela primeira vez um patrocínio. É isso mesmo. Ó. Dá uma olhada aqui, ó. Wine, Faculdades Wine. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre ela. E nós vamos ter sorteio, é isso mesmo. Quem tá inscrito no canal, quem segue a gente no Facebook e no Instagram, ó, vai ganhar um kitzinho da Faculdades Wine. Vamos apresentar o nosso convidado, porque ele é muito importante. Eu vou até ter que ler o currículo dele, ó. Dá uma olhada só. Bacharel em Teologia pela FAESP. Bacharel em Teologia pela UMESP Metodista. Graduado em Logística Empresarial pela Flamengo. Pós-graduado em Administração pela UPM Mackenzie. Aí, olha agora, presta atenção. Mestre em Teologia Cristã pela PUC São Paulo. Olha um pouco mais, ó. Doutorando em Teologia Cristã pela PUC São Paulo. Pastor Wilson Farrasso. Depois de ler um currículo desse aqui, só me resta lhe dar umas boas-vindas a gente e se apresente aí. Quem é o pastor Wilson Farrasso? Nos conte mais sobre. Vamos lá, querido Gabriel, também toda a sua audiência aqui do Fala aí, Crente. Isso aí. Que prazer poder participar com vocês deste podcast, do seu canal, poder não somente incentivar, mas também participar aqui com vocês. Quem sabe esta é a primeira de algumas vezes que eu estarei aqui, pois tenho visto o seu trabalho e acho que é de muita valia, muita importância, principalmente a este público mais jovem, né, adolescente, jovem, e não somente a esses, mas a gente um pouco mais velhinho também. Primeiro começar fazendo um pequeno retoque aí, né, é o Wilson Farrasso, com um R, chique. E dizer que, embora o irmão tenha lido aí meu currículo, na verdade, essa jornada acadêmica, ela tem me dado algumas ferramentas para poder melhor servir o reino de Deus. Então, eu sou servo, né? Sempre compreendi tudo aquilo que Deus tem me dado como servo. Então, inicialmente, um prazer muito grande estar aqui. Espero que tenhamos uma boa audiência e que possamos aqui refletir sobre importantes temas da área cristã, da área da educação. Bom, já está apresentado, vamos a um primeiro sorteio, vamos? Você que nos segue no Instagram, você vai ficar com invejinha porque eu já peguei a lista anterior, né? Então você que não segue, aproveita lá para seguir. Você que segue, fica atento, tá? Vou pedir pro pastor Wilson Farrasso sortear um nome aqui para ver quem vai ganhar o kitzinho. Depois eu falo o que tem no kit. Vamos lá. Primeiro nome, pode abrir, vamos ler. Vamos ver se eu conheço, não conheço. Wesley, eita. Esse aqui eu não sei se eu entrego no Brasil, eu não sei se eu entrego em Portugal ou se eu vou entregar na Bélgica, porque eu não sei onde ele está agora, mas Wesley, nós vamos te entregar, vamos. Wesley Botelho, meu amigo lá do Padroeira 2, jovem nosso, que foi para a Europa a trabalho. Muito chique, viu? Muito chique. E ele voltou esses dias. Agora eu não sei se ele já voltou. Ele ia pra Bélgica, porque ele tinha trocado de trabalho de Portugal pra Bélgica. Pra você ver, jovem cristão em toda parte do mundo. A gente, Padroeira 2 exportando jovens. Vai brincando. Chique. Mas pastor Wilson Farrasso, todo esse currículo. Agora eu queria ouvir lá do começo. Onde começou a sua carreira de estudo e seu ministério pastoral? Conte-nos um pouco da sua história. Olha, Gabriel, primeiro começou o ministério pastoral. Eu fiquei um período fora da igreja, ali entre meus 13 e 18 anos, e logo eu retornei para a igreja, né? Me reconciliei com Cristo. A pessoa que foi utilizada para me apresentar novamente o Evangelho foi a minha esposa. Logo depois nós nos casamos, irmã Adriana. E tudo começou muito rápido. Era uma igreja do interior, uma igreja muito pequena, com muitas necessidades, principalmente a nível de obreiros, porque ela ficava distante da cidade, era um vilarejo, ficava distante também da sede, que estava ali pelo menos a uns 60, 70 quilômetros da sede.
que ficava em Valparaíso, né? E a igreja ficava em Mirandópolis, num bairro afastado que era o bairro de Amandaba. E ali nós começamos a servir ao Senhor. Eu, desde os meus 12 anos de idade, eu toco alguns instrumentos, então eu sou músico, isso facilitou inclusive o auxílio na igreja, porque eu tocava violão, era uma igreja pequena. Vai dizer que toca bateria também. Eu toco bateria Meu Deus. também. Acho que é o quarto baterista já que Pois vem é, aqui. toco bateria, toco guitarra, violão, que é a mesma condição aí, toco contrabaixo, um pouquinho de teclado, bateria, toco trompete por música. É músico. Então, eu falo que eu faço um pouco de cada coisa. Não faço bem quase nada, É uma mas um banda pouco de cada ambulante. coisa a gente faz. Então começou assim, eu auxiliando o pastor ali na parte musical, mexendo em som, que era algo que eu fazia também, melhorando o som da igreja e tal. E aí logo eu comecei as minhas primeiras prédicas, ministrações, com muita dificuldade, ainda não conhecia a Bíblia Sagrada, né? Pegando os primeiros textos, tudo era muito difícil, mas a gente foi se esforçando e ali já aos 19 anos aconteceu minha primeira consagração, fui consagrado a diácono e já também a auxiliar o trabalho e atender o trabalho nesse bairro que era um trabalho, como disse, escasso de obreiros e muito difícil. Então ali foram os meus primeiros passos. Sempre gostei muito de ler, então comecei a ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, depois quando fui alcançando maior entendimento, comecei a fazer leituras temáticas, sistemáticas e assim por diante. Isso ainda no interior. E aí depois eu me mudei para São Paulo, onde as oportunidades elas aumentaram. Foi quando eu fiz então o meu primeiro curso de bacharel em teologia pela FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo, e desde então eu nunca mais parei de estudar. Por isso que você vê esse currículo. Aliás, não estão todos aí. Tem uma pós-graduação em Filosofia da Religião também pela UMESP. Meu Deus. E outros cursos de capacitação. Porque durante um período, né, eu tive que lidar com a caminhada cristã, a caminhada acadêmica e a caminhada profissional. Então, fui crescendo nas empresas por onde eu passei, trabalhei em 3 grandes grupos, o grupo Arex, onde tinha a Expresso Araçatuba, que eu trabalhei por mais de 12 anos, o grupo TNT, porque ela foi comprada por uma multinacional, nessa época eu já era um executivo, e depois o grupo Enar, onde estava Apoio, onde eu também liderei essa empresa por quase 3 anos. E claro que por isso que você vê minha formação em logística empresarial e meu MBA na Mackenzie, né? Minha pós-graduação em administrações de negócios pela Mackenzie. Então eu tive que lidar com essa caminhada toda, né? E ia crescendo, procurei crescer ou ter um crescimento equilibrado na parte espiritual, na parte profissional e na parte acadêmica. Mais à frente, eu acredito que a gente fale um pouquinho sobre a importância da educação em cada uma dessas áreas. Então, consegui chegar a um nível alto nas empresas por onde eu passei. Fui crescendo também, né, de diácono, presbítero, evangelista, pastor. Pastorei várias igrejas, né, até que chegou um momento que foi necessário também eu ir crescendo teologicamente. Então, fiz um primeiro curso, que foi o de teologia, pela FAESP, Faculdade Evangélica de São Paulo, que é a faculdade mantida pela nossa igreja, a Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém. Naquela época, esse curso não era reconhecido pelo MEC, então eu convalidei esse curso pela UMESP, a Universidade Metodista de São Paulo. Estudei mais uma carga horária, mais um ano e pouco na UMESP, e aí alcancei também essa titulação pela UMESP de bacharel em teologia. E com ela fiz a pós em Filosofia da Religião, sempre gostei de entender essa questão também da fenomenologia da religião. E aí então fui para o meu mestrado, já na PUC, e isso porque da necessidade, uma vez que eu coordenava o curso de teologia no nível básico e médio aqui em Osasco, né? Você se lembra disso? Até hoje eu coordeno. Mas fui convidado também pelo pastor Elias Rangel Torralbo, que é o diretor executivo da FAESP, para coordenar o curso de graduação em teologia que eu estudei lá atrás, lá em 2000. E tocar com ele esse projeto do reconhecimento junto ao MEC. E aí, em 2021, nós fomos reconhecidos pelo MEC. Então, o curso da FAESP hoje não carece mais de convalidação, porque ele é um curso
reconhecido pelo Ministério da Educação. E aí isso também fez com que eu tivesse a necessidade de subir minha titulação. Eu era um especialista, precisava ser um mestre e um doutor. Então comecei um projeto de mestrado e doutorado pela PUC. O mestrado eu concluí recentemente, o doutorado eu estou bem no início, em áreas que eu já lecionava há muito tempo. Então isso foi me levando a buscar cada vez mais. Um passo de cada vez, de maneira ininterrupta, durante esses últimos 22 anos. Senhor do céu, o homem estuda, hein? Meu Deus do céu, eu achava que eu estudava um pouquinho. Jesus, preciso estudar muito mais. Posso tomar isso aqui? Pode? Embriaga, não? Não. Só Deus sabe. Isso aí é o suco de uva. Não é Muito o da bem. Santa Ceia, esse é o Del Valle mesmo, tá? Esse aí não é Muito o da bom. Santa Ceia, não. O da Santa Ceia é mais gostoso, inclusive. Tá, e o senhor, ao lado disso, desse tanto de estudo, meu Deus do céu, olha, jovem, se você estudar 50%, 10% do que o pastor Wilson estuda, Senhor do céu, você tá bem, viu? Ao lado disso, o senhor pastoreou algumas igrejas, inclusive aqui em Osasco. Eu tenho uma história legal para contar sobre um dia que o senhor estava pastoreando no Viliara. Eu nem do Viliara era. Mas, vamos lá. Qual foi a primeira igreja que o senhor pastoreou? E hoje, só para dizer, tá, gente? Eu tô muito honrado. Ele é pastor setorial do setor de Pinheiros, aqui em São Paulo. Olha só o nível do podcast nessa semana, viu? Tá chique. E quais igrejas o senhor pastoreou até chegar nesse nível que o senhor tá hoje de pastor setorial de Pinheiros? Olha, Gabriel, ninguém nasce grande. Eu comecei bem no começo com coisas muito simples. Primeiro, a igreja que eu pude atuar na direção era uma igreja no Amandaba, onde eu voltei para Cristo, comecei meus primeiros passos ministeriais ali. Foi o primeiro trabalho que eu atuei na direção daquela igreja, junto ao pastor que tinha ali tinha aquele atendimento remoto de pastores que vinham da sede, como eu disse, era distante e tal. Então eu acabei entrando ali como auxiliar para trabalhar naquela igreja. Depois, quando eu vim para São Paulo, eu trabalhei em duas igrejas no setor da Lapa. Uma já não existe mais, ela foi fechada, era no Morro Grande, aliás, em três, né? Parque Maria Domitila, fiquei apenas como auxiliar. Depois nós fomos trabalhar no Morro Grande, que é uma igreja que já fechou, não tem mais. E, por último, no setor da Lapa, no Parque São Domingos. Tudo isso no Ministério do Belém. Ministério do Belém, no Parque São Domingos. E depois, em função do trabalho, né, nesse período eu ainda trabalhava na empresa, era uma empresa em Barueri, no Alphaville. Estava ruim a logística e aí eu passei a congregar em Osasco. Em Osasco eu dirigi Presidente Altino, fiquei lá em torno de uns 3 anos e meio em Presidente Altino. Depois o pastor me tirou de lá, me trouxe, esse foi o único salão que eu dirigi em Altino, depois todos foram templos, e ele me trouxe para Jardim das Flores. No Jardim das Flores eu fiquei lá durante 2 anos, faltou poucos dias para 2 anos, ia fechar 2 anos. Depois ele me levou para o Jardim Sindona. No Jardim Sindona eu fiquei 4 anos no Jardim Sindona. Depois ele me levou para o Padroeira Primeiro, igreja que eu fiquei por 1 ano e 2 meses no Padroeira Primeiro. E depois, por último, em Osasco, para a Viliara. Viliara eu fiquei 4 anos, acredito que a Viliara Igreja tenha... boa, hein? Igreja boa. Igreja Você boa, está lá, Viliara. né? Tô lá. Você está lá. Viliara eu fiquei durante 4 anos. E nesse período, foi o período onde também Deus me chamou para ficar full time no ministério. Foi entre o Padroeira e a Viliara. Uma experiência muito linda também. Se não der para conversarmos sobre isso aqui... Oxe, bora falar. Numa próxima, falar. É que é um pouco longa, pouco longa a história. A forma como Deus me tirou da empresa, que envolveu muitas profecias, muitas confirmações, Deus trabalhou a convicção no meu coração para então entender que, de fato, Deus me queria somente no ministério. Foi quando eu assumi também a área de teologia aqui de Osasco, estava fechada, né, quase para fechar, e aí a gente começou um trabalho e hoje é uma bênção. Temos aí dezenas, né, já passou centenas de alunos pela nossa extensão da FAESP aqui em Osasco.
Então eu comecei a trabalhar na área teológica, na área da igreja e auxiliar o pastor, né? O pastor me colocou como um de seus auxiliares no setor e aí cuidar do setor como um todo junto ao nosso ícone aqui, né, em Osasco, o pastor José Amaro da Silva, a quem todas as vezes que eu me refiro a ele, vem um sentimento muito grande de gratidão por ter sido meu pastor durante 15 anos e você viu aí um currículo, né? Esse currículo acadêmico não chega perto de estar todos os dias ao lado de um homem como o pastor José Amaro. Esse é o grande aprendizado de vida, né? De vida. É a faculdade da vida. Compreender como funciona a dinâmica ministerial ao lado de um homem com uma experiência vasta, né? Eu ia dizer, queremos você aqui, não. Na verdade, eu queria ir até aí entrevistá-lo na sede, porque... Seria muito legal. Um aprendizado muito grande, principalmente para jovens e adolescentes que estão começando agora, estão vindo na juventude da igreja agora, começando a liderar. Tem um monte de jovens líderes hoje, de jovens e de adolescentes. Então, ouvir esse homem falar, pastor José Amaro, as experiências que eu já ouvi também ele contar, seria fantástico. Ó, vou levar o podcast até o senhor, pastor José Amaro. Ele vai gostar, ele tem uma cabeça muito aberta, é alguém sempre à frente do seu tempo, ele certamente seria uma bênção, né, para todos os seus ouvintes, sua audiência. Bom, e aí o que aconteceu? Já estando full time no ministério, o pastor José Amaro, logo que eu saí da empresa, eu recebi várias propostas para dar continuidade à minha carreira profissional. Isso em empresas? Isso em empresas. Logo que eu saí. Eu lembro que eu saí ali no finalzinho do ano, nessa última empresa, e aí janeiro, fevereiro, já tinha várias propostas, inclusive uma que era para trabalhar numa empresa norte-americana, cuidar de 10 unidades que haviam aqui no Brasil, em 10 estados diferentes. E aí eu fui falar com o pastor, só que nesse momento eu falei, pastor Amaro, meu coração está fechado para isso, Deus já me falou, confirmou, só que eu preciso trabalhar, não posso ficar, né, sem recurso, né? Vou me descapitalizando e, não é? Havia uma reserva guardada, mas toda a reserva... E as propostas boas, né? Muito boa. Aliás, 2 delas, uma mexeu muito comigo, com esse desejo de ir para fora do país, e outra mexeu muito com a minha esposa, porque era bem para o lugar onde ela morava, que é ali onde eu voltei para Cristo, né? Em Araçatuba. Então, isso mexeu bastante com ela. E aí nós fomos falar com Deus, conversamos com o nosso pastor, e ele falou assim, olha, dá um tempinho. Ele foi ao presidente, falou com o presidente então começou a me remunerar para que eu pudesse ficar no ministério. Então, a partir dali, não era, claro, né, não chegava nem próximo, mas nem próximo. Olha, deixa eu ver aqui, só para você ter uma ideia, a primeira remuneração que eu tive não dava 10% do que eu recebi no meu último salário. Só para você ter uma ideia. Essa foi a prova de fé para ver se o chamado estava ali mesmo. Prova de fé. Então ali comecei a trabalhar em Osasco, fazer esse trabalho de auxiliando o pastor diretamente. O pastor tinha o co-pastor Joel Moisés, que até hoje está lá, e eu como o segundo braço ali do setor. Então o pastor Joel Moisés e eu, né? Que também vai ser convidado do Fala aí, pastor, Crente, pastor Joel. Pastor Joel é um amigo, tem aí trabalhado bastante em Osasco. Então aí o que aconteceu? Pastor conversando com o presidente ele me chamou para assumir meu primeiro setor, que foi o setor de Cajamar, uma cidade satélite nossa aqui na região da Anguera, onde eu fiquei 2 anos e 6 meses. Deus nos abençoou, nos prosperou muito ali em Cajamar. E agora, há 5 meses, né, o pastor presidente nos trouxe aqui para Pinheiros. E eu sempre falo algo, né? Eu morava aqui na Vila Iara, onde você está congregando ali, Gabriel. E dali, na igreja onde eu pastoreio, hoje, que é a sede de Pinheiros, é mais perto de onde eu estou hoje, morando. E eu brinco às vezes, né, com os nossos queridos irmãos ali de Pinheiros. E eu digo, se eu soubesse os planos de Deus, eu não tinha nem me mudado do local onde eu estava morando, na Vila Iara. Pois é, fazer uma viagem rapidinha por 2 anos. Mas voltava. Na época de Cajamar eu me mudei para Cajamar e agora tive que me mudar de novo para um local mais estratégico, né, logisticamente, para poder atender o setor de Pinheiros.
E estamos há 5 meses em Pinheiros. Assumimos lá dia 30 de abril desse corrente ano. Eu estava lá. E nessa correria, eu entrei nessa história, eu só conheci o pastor lá no Padroeira 1, no Sindona, acho que eu ouvi falar no Padroeira, porque assim, eu sou novinho, né? O senhor já tem uma bagagem aí da época de Noé. Novinho de cristão ou novinho de idade? Novinho de idade. Na época de Noé, o senhor já pastoreava, mas agora que eu cheguei, né? Bem novinho de idade, eu tenho 20 e poucos anos. Mentira! Então eu conheci o senhor no Padroeira 1. No Padroeira 1, o senhor foi pra Viliara. E aí, depois acho que o senhor tava algum tempo na Viliara, eu e minha esposa compramos um apartamento na Viliara na pré-planta. E eu lembro que eu comentei com o senhor, que falou, olha, comprei um apartamento na Viliara e vou congregar na Viliara, porque fica a 200 metros da igreja. E aí o senhor falou, ó, tudo bem, quero ver você mesmo na Viliara. Passou-se o tempo e eu, um dos líderes de jovens do Padroeira 2, fui num congresso de jovens, se eu não me engano, acho que foi um ano antes da pandemia, no congresso de jovens do Viliara. E quem era o pastor? Pastor Wilson Faraz. E eu, baterista, como tal, só que daquela vez eu tinha que sentar no púlpito, porque tava só eu de líder. Sentei no púlpito, desci para tocar bateria, voltei pro púlpito. E aí chegou a hora da oferta. O que o pastor Wilson fez? Falou, ó, vai lá tirar a oferta, porque você já vai treinando para ser pastor do Viliara, para ser crente do Viliara. E eu falei, meu Deus, primeira vez que eu tirei oferta na vida. Como obreiro, né? Como jovem, às vezes a gente tira, mas como obreiro fui e tirei oferta. E hoje estou no Viliara, como crente, como baterista também, e auxiliando também na liderança dos jovens. Olha aí que maravilha. Como diz o vídeo, Olha que milagre. Agora eu sou baterista da igreja. Olha o que Deus faz na vida da gente. olha o que Deus faz na vida do crente. Pois é. E eu gostaria de, até para terminar o bloco aqui, a gente falar... Vamos fazer mais um sorteio? Vamos fazer mais Vai um lá. sorteio. Ixi, vamos fazer mais um sorteio. Olha, você que não nos segue no Instagram, fica aí chupando o dedo. Mas vai lá e segue que depois vai ter mais sorteio. Só para te avisar, por que eu tô fazendo esse sorteio? Porque a Faculdade Zweiden nos proporcionou esse presente, esse mimo para vocês. E eu vou falar também da Faculdade Zweiden. É esse nome? Zweiden. Vou pegar até minha colinha, porque aqui eu sou fraco de memória. Vou pegar minha colinha, porque é o seguinte. Estamos falando de educação, né, cristã. Mas o jovem cristão também tem que estudar educação secular, até porque você precisa ter uma profissão, né, para ganhar dinheiro, né? Então, por favor. E a Faculdade Zweiden está com cursos de R$ 99 a R$ 149 reais. É isso mesmo. Sabe um curso de marketing digital que está bombando atualmente? Pois é, eles têm esse curso, está entre 99 e 149. Então você pode entrar em contato, olha aí, puxa aí Google, Faculdade Zweiden, tem um polo aqui em Osasco. Se você quiser também manda mensagem aí que a gente te encaminha para o polo para falar com o Emerson. Se o Emerson não te ajudar, ele vai se ver comigo, tá bom? Então, ó, o aluno que realizar a inscrição, prestar vestibular e pagar o primeiro boleto, ainda participa de um sorteio de fone de ouvido. Olha, é fone da hora, hein? Eu fui lá e vi, é um fone legalzinho que eu queria até pro podcast. Então, basta chamar no WhatsApp e enviar o número de inscrição da Zweiden e nós iremos falar sobre as etapas. Sorteio vai ser realizado no início das aulas. Então, ó, o Nildo, marca esse nome, Nildo. Tem um vídeo depois que eu vou mandar para vocês. O Nildo editando o nosso podcast dentro de um caminhão. É isso mesmo, fica atento aí. Mas ele vai colocar pra gente aqui o número, ó, 992998507. É o WhatsApp, tá bom? Então vamos lá, o sorteio. Pastor Wilson, sorteia mais um aí. Sorteia mais outro também. Já sorteia os dois. Pronto, vamos ver quem ganhou. Vamos começar aqui. Bom, O último. um já ganhou fora do país, né? Vamos ver. Pati Freitas. Pati Freitas. Essa é nossa ouvinte, Pati Freitas, do podcast. Vou até puxar lá. Eu acredito que ela seja amiga de um dos nossos convidados da semana passada. Mas eu vou puxar e vou mandar um direct pra você, Pati Freitas, pra gente entregar. Espero que seja no país, né? Essa aqui eu acho que eu conheço. Opa, Eu acho que é da Viliara. será? Acho que sim.
Aldenira. Aldenira! Uma jovem Ixi. da Viliara, não é? Aldenira, eu vou aproveitar a ocasião, porque assim, tem uma moça lá em casa, o nome dela é Jéfane, minha esposa, que ela descobriu que você tá fazendo direito, Aldenira. E aí minha esposa, com toda delicadeza, comprou um livro, 1984. Pois é. Só que eu acho que esse livro tá em casa faz umas 3 semanas. Então eu vou aproveitar para entregar o o presente da Faculdade Zweiden e o livro que a minha esposa ainda tá te devendo, tá bom? Então eu vou te entregar nesse final de semana, que inclusive tem congresso de jovens. Na verdade, já passou o congresso de jovens, né? Pela data que nós estamos transmitindo. Vamos lá? Pastor Wilson Faraço, eu gostaria de saber qual foi o maior desafio do senhor como pastor para encerrar esse bloco. O maior desafio como pastor? Não vale o que vem, é o que já passou. Não, e ser desafiado no pastoreio é algo muito comum, muito natural. Mas deixa eu olhar, deixa eu ver. Eu creio que assim, eu tive muitos desafios, muitos. Porque quando eu comecei, vou dar aqui rapidinho e falo de algo que vem na minha mente aqui. Quando eu comecei, eu não tinha essa voz que você... Muito chique, por sinal, gente. Fui locutor de rádio, não falei sobre isso tal, e tudo mais. Fiz TV, web, e aí, claro, né, muitos cursos de oratória, retórica, dicção, respiração, e aí vai. Bom, então eu tive bastante dificuldades. Eu tinha um problema, logo que eu comecei a pregar, que eu achei que seria impossível ser um pregador, porque eu tinha uns brônquios fechados, uma bronquite terrível, alérgica e asmática, mas o Senhor me curou, né? O Senhor, Graças quando a Ele Deus. usou um pregador, colocou a mão sobre a minha cabeça e disse que eu seria um pregador, na hora eu falei com Deus, dizendo assim, não, meus pulmões. Ele falou, para que tu saibas que eu estou te chamando, eu te curo hoje. Ele colocou as mãos ali nas minhas costas e eu fui curado instantaneamente. Nunca mais tive uma crise. Graças a Deus. E aí Deus foi, claro, tirando essas dificuldades. Mas a maior dificuldade, o maior desafio ocorreu agora na pandemia. Ver a igreja que eu estava pastoreando, ali no setor de Cajamar, fechada por ocasião do que nos sobreveio. E não conseguir estar com os membros, sabendo que eles estavam sofrendo este mal, e a gente ter que fazer uma mudança radical, principalmente na questão de funcionamento de culto, não foi algo fácil. Eu assumi um setor que não tinha uma aparelhagem de transmissão, então nós tivemos que criar ela. Criei dentro do meu gabinete, quase que assim também, né? Com webcams e uma série de tecnologias ali que a gente foi construindo para poder migrar de um culto presencial para os cultos As famosas online. lives. E claro, e aí você começar a entender essa questão de construir conteúdos para alimentar o membro, para que ele não perdesse sua fé, para que ele não se esfriasse. E claro, remotamente você não consegue ter o contato que você tem no dia a dia. Então imagina o desafio. É muito frio, né? É o muito contato. frio. Não, imagina que a gente não podia pegar na mão do nosso irmão. Pois é. E crente Algo gosta algo de que fazia um parte da nossa rotina, relacionamento, né? não é? A paz do Senhor, querido, você não poder fazer isso por conta da pandemia. Imagina você não conseguir ministrar ceia, sendo que todos os meses nós temos a ceia. E você tem que fazer kit de ceias, né, o drive-thru para poder pegar a ceia e aí transmitir isso toda uma complexidade. Isso já um pouco mais pra frente, né? Porque teve um período também que foi... Nós nunca deixamos de ministrar ceia. Foi. Já desde o início, nosso ministério já passou instruções de como fazer, e aí a gente já começou a fazer os kits, todo ele higienizado tal, para que chegasse aos nossos irmãos. E eles vinham, retiravam na igreja tal, e a gente conseguiu atender todos. Foi 1 ano e quase 2 anos, né? Foram quase 2 anos. Quase 2 né? anos. Eu participei de Claro, algumas... houveram momentos mais drásticos, tensos. não é? E outros um pouco mais flexíveis. Eu lembro que eu tive que tocar em algumas lives, inclusive tive Mas que eu pregar tive muita numa... dificuldade pelo seguinte, nós tivemos que lidar com restrições federais, estaduais e e municipais. Você é um advogado, né? E eu tinha um adendo ainda, porque a sede de Cajamar, ela estava na cidade de Santana de Parnaíba. Meu Deus. E as congregações estavam na cidade de Cajamar.
Então eu tinha que lidar com 2 prefeituras. Não E sabia uma qual liberava, a obedecia. outra Oh, meu Deus do restringia. céu. Aí eu ia lá, falava com o prefeito, disse, não, mas de Cajamar não quero saber de Cajamar. Eu sei, mas a minha sede está aqui, as congregações estão... Não, aqui é assim, pronto. Então, quer dizer, foi uma luta. Foi uma luta. Mas também foi um grande aprendizado para a igreja de aprendizado. todo o Brasil aí que... Pastor vivo hoje, nenhum deles passou por uma pandemia como essa, Isso antes mesmo. na história, né? Essa é a primeira. Então eu fico também como um pastor com uma expertise, né? De como lidar com uma situação tão grave quanto essa. Mas esperamos que nunca mais que aconteça, nunca né? mais aconteça.